Sejam bem-vindos ao canal Matemática com o Professor Márcio. Antes de a gente iniciar o nosso vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para nos ajudar a crescer ainda mais. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o SAEB 2025, as habilidades de matemática do nono ano, é claro, da matriz de referência de matemática da BNCC, só que a gente vai dar foco específico uma por uma. Então tem um vídeo no canal já, numa playlist ali falando de todas as habilidades, mas agora a gente vai dar ênfase em uma habilidade e assim por diante no decorrer desse nosso ano aí. Então, olha só, no eixo do conhecimento números, nós vamos trabalhar com compreender e aplicar conceitos e procedimentos. A habilidade N1, N de números, né, a 1.1, escrever números racionais, representação fracionária ou decimal finita, em sua representação por algarismos ou em língua materna, ou associar o registro numérico ao registro em língua materna. Então, olha só, números racionais, entendendo as representações. Então, a gente vai desenvolver a habilidade aqui, ó, desenvolvendo habilidades para trabalhar com números racionais. Então, nesse primeiro contexto, o que é um número racional? Então, um número racional é um número que pode ser expresso como uma razão entre dois números inteiros, com o denominador diferente de zero. Então, olha só, exemplo. A gente tem aqui, ó, 3 quartos, 2 terços, 5 décimos e entre outros números, outras frações, certo? Aqui eu não coloquei, mas também a gente poderia ter aqui, ó, vou até escrever aqui do ladinho. O 2, ele é considerado, no caso, um número racional. Por quê? Porque é uma fração inteira. Então, 2 inteiros, ele é uma fração inteira, certo? Por isso que, normalmente, a gente não precisa colocar a divisão por 1, certo? Diferente de outras frações, como 3 quartos ou 2 terços, o 5, 19 avos, certo? Aí, ou seja, essas frações, no caso, elas necessitam de um denominador sendo explícito, certo? Enquanto que no caso aqui do 2 inteiro, eu não preciso colocar o 1 inteiro, ele não é obrigatório, ok? E aí, em cima disso daqui, ó, nós vamos para algumas representações. A representação fracionária é uma forma de escrever números racionais com uma fração, ou seja, como um numerador e um denominador, certo? Sendo esses dois números, o numerador e o denominador, números inteiros, com uma coisa extremamente importante. O denominador nunca pode ser zero, certo? Então aqui, ó, exemplo. 1/2, 3 quartos, 2 terços. Percebam que eu tenho numerador sobre o denominador, certo? Então, isso é o que nós temos aqui. E aí, ou seja, eu tenho 1/2, eu tenho 3 quartos, eu tenho 2 terços, eu posso ter 1/5, eu posso ter 7 terços, posso ter um monte de tipos de frações diferentes. Mas percebam que numerador e denominador são números inteiros. Ah, eu poderia ter aqui, ó, 10 meios. Poderia, mas 10 meios nada mais é do que 5 inteiros, certo? Então perceba que todos os números inteiros também é um número racional, ele pode ser escrito na forma de uma fração. Além disso, nós temos também a representação decimal. E a representação decimal é uma forma de escrever os números racionais como um número decimal, ou seja, uma parte inteira e uma parte decimal, separados por uma vírgula. Então a gente tem um pedaço, partes. Exemplo aqui, ó, 0,5, ou normalmente, ou melhor dizendo, 5 décimos, 75 centésimos, 33 centésimos. Percebam que eu tenho aqui, ó, essa primeira parte é a parte inteira, enquanto que a segunda é a parte decimal. E a vírgula é quem divide uma coisa da outra. Então, quando eu tenho aqui, ó, 1 inteiro, então essa parte aqui é a parte inteira, certo? Do nosso número decimal. Então, ou seja, essa aqui é a nossa parte inteira. Enquanto que 1 inteiro e 5 décimos. Então, ou seja, enquanto que os 5 décimos
é a parte decimal do nosso número, certo? Então, seja, enquanto que eu tenho aqui de um lado a parte inteira, do outro eu tenho a parte decimal separados pela vírgula. Então, ou seja, a vírgula ela faz essa separação. E aí nós temos a representação decimal, certo? Um outro ponto extremamente importante é saber converter. Converter entre representações. Representação fracionária para representação decimal. E saber converter, ou seja, entre diferentes representações, a gente tem aqui, ó, que 1/2 é igual a 5 décimos. 3/4 é igual a 75 centésimos. 1/4 é igual a 25 centésimos. Tá, mas como é que a gente faz isso? A gente tem duas formas diferentes. Se eu estiver trabalhando da fração para o decimal, então eu estaria dividindo 1 dividido por 2. Então, 0, que é o mais próximo, 2 vezes 0, 0. Sobra 1. Como o resto é 1, então, vírgula, eu divido esse 1 em 10 pedaços. Então, agora eu consigo dividir 10 dividido por 2, 5. Dá 10, sobra 0. Então, ou seja, eu tenho então que 1 dividido por 2, ou seja, meio, é igual a 5 décimos. Se eu fizer o mesmo processo com 3/4, ou seja, fazendo a divisão, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 3 dividido por 4. Então, o mais próximo é o 0. 4 vezes 0, 0. Sobra 3. Vírgula. Acrescento aqui o 0, ou seja, divido 3 em 10 bloquinhos cada um deles. Então, ou seja, eu tenho 30. Mais próximo é o 7, que é o 28. Sobram 2. Já tem a vírgula, então já está dividindo de novo. Então, eu pego esse 2 e divido em 10 partes cada um. Então, ficou 20. 4 vezes 5, 20, que dá 0. Então, ou seja, eu tenho 75 centésimos. Perceba que eu posso fazer o mesmo. Mas e se for o contrário? Ou seja, se for 0,25 ou 25 centésimos, eu quero a fração. Então, a gente trabalha com o contrário. Percebam que tem uma nomenclatura, tem uma linguagem, uma língua. Então, ou seja, 25 centésimos. Então, ó, 25 centésimos. O que é centésimo? 100. Então, 25 sobre 100. E aí, ou seja, simplificação. Simplifico aqui por 25, simplifico aqui por 25. Então, ou seja, eu tenho 1/4. Então, é uma fração irredutível, tem uma forma de fazer, certo? E assim a gente vai ter várias conversões, infinitas, vários tipos diferentes, certo? Por isso que aqui a gente tem aqui, ó, o entre outros. Dando continuidade aqui, então a gente vai dar uma praticada. Então, resolva os seguintes problemas. Um recipiente contém 3/4 de litro de água. Qual o volume de água em decimais? Um aluno obteve 75 centésimos de nota em uma prova. Qual é a nota em fração? Então, ou seja, dá uma pausa no vídeo aqui e resolva as duas atividades, os dois problemas, e depois você volta aqui só para a gente poder fazer a correção, certo? E aí, trazendo aqui a solução de cada uma delas, olha só. Um recipiente contém 3/4 de litro de água. Qual o volume de água em decimais? Então, aqui nada mais é do que uma divisão. Então, como eu quero em decimal, então 3 dividido por 4, certo? 0, ou seja, coloquei o 0 porque 4 vezes 0 é 0, certo? Sobrou 3. Como sobrou o resto é 3, então eu posso colocar vírgula. Aí eu coloquei a vírgula, aí eu posso colocar o 0 aqui do lado do meu resto. Mas por qual motivo? Eu estou pegando esse 3 inteiros e quebrando ele em 10 pedacinhos cada um. Então, ou seja, eu tenho aqui ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, novamente, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim por diante, ó. Eu estou fazendo com que esse meu 3, vire bloquinhos de 10. Por quê? Porque daí, ou seja, decimal. Por isso que fala decimal. Bloquinhos de 10, pedaços. Então, eu tenho cada parte inteira dela, eu quebro ele em partes menores para poder fazer a divisão. Então, aí eu tenho 30 dividido por 4. Agora eu consigo fazer. Dá 7, 28, sobram 2. E aí, ou seja, eu vou lá e faço novamente o que eu fiz aqui no anterior com 3. Só que agora eu só preciso de 2. Então, ou seja, como eu só preciso de 2, então eu vou precisar de 20. Então,
5. 20 dá 0, certo? Perceba que essa questão de você trabalhar com um número decimal é necessário você fazer e saber que quando você colocou a vírgula, você está acrescentando esse zerinho para o resto, certo? Por isso que normalmente a gente fala assim, ó, resolva a divisão como um todo pelo processo, certo? Então, aqui nesse caso aqui, então a resposta 0,75, ou melhor dizendo, 75 centésimos, certo? Então vamos trazer mais vídeos aí falando sobre a nomenclatura, sobre a leitura de um número decimal. E aí, dando continuidade aqui, eu tenho mais uma questão aqui, deixa eu até apagar esse pedaço aqui para não atrapalhar a nossa leitura, certo? Um aluno obteve 0,75 ou 75 centésimos de nota em uma prova. Qual é a nota em fração? E aí, olha só, a resposta foi da questão anterior, ó. Nós temos aqui na questão anterior 75 centésimos. Então, aqui eu poderia ter uma resposta de 3/4, olhando para a questão anterior. Mas, se ele não te dá uma questão aqui, ó, aberta, porque qual é a nota em fração? Essa é uma questão que poderia ser assim, ó, 75 centésimos, certo? E essas duas frações são equivalentes, então eu também tenho a mesma solução, certo? Então eu não poderia simplesmente, no caso, falar assim, ah, eu não posso utilizar essa questão. Posso utilizar essa fração sim, certo? Então, ou seja, essa fração também seria a solução. Por que que eu não tenho uma fração única? Porque eu não pedi aqui, ó, qual é a nota em fração irredutível, ou seja, a menor fração possível. Aí eu teria que colocar aqui o 3/4, porque a fração irredutível é a menor possível. Quando eu deixo em aberto a questão, qual é a nota em fração, eu posso ter qualquer uma delas, certo? E como é uma nota de uma prova, normalmente, aqui eu não trouxe especificamente, mas ele poderia falar assim, em uma nota de uma prova contendo 100 questões. Então, seria 75 sobre 100, ou seja, esse aluno acertou 75, tá? De 100 questões, nesse caso, se fosse pensando na questão de fração, certo? Então, percebam que a gente tem uma questão específica, uma quantidade menor do que o todo, certo? Então, dando continuidade ali, ó, atividades adicionais. Para reforçar, realize as seguintes atividades. Cria um problema que envolva a conversão entre representações. Então, aqui a ideia é que você desenvolva com os estudantes, ou até mesmo para você que está estudando sobre, você cria um problema que envolva a conversão entre representações. Trabalhe com essa questão. Traga, desenvolva, crie, certo? Depois coloca aqui nos comentários para a gente poder discutir e posteriormente até trazer novos vídeos sobre o assunto. Também encontre exemplos de números racionais em situações do dia a dia, onde você pode utilizar números racionais no seu dia a dia. Constantemente a gente vê aí diversas situações que trabalham com números racionais e às vezes passa despercebido. Então é uma situação da gente poder pensar e poder estar utilizando, tanto na questão fracionária como na questão decimal. Um exemplo específico, quando você fala de dinheiro, você tem a parte real, que é uma parte inteira, enquanto que a parte decimal, que são as moedas. Você pode trabalhar com a questão da balança, no peso, quando você vai comprar ali uma determinada quantidade de quilogramas de carne em um mercado, 1,5 kg. Então, ou seja, você tem uma parte inteira e uma parte decimal. Então, tem diversas situações que você pode estar utilizando, certo? Mas pensem nisso, tragam situações, levante informações sobre esse tipo de assunto. E, para a gente já ir finalizando, para o vídeo não ficar muito longo, números racionais podem ser representados de diferentes formas, incluindo frações e decimais. É importantíssimo saber converter entre essas representações, ou seja, saber transformar um número decimal para uma fração e de uma fração para um decimal. É extremamente importante saber isso daí. Então, a gente vai finalizando o vídeo por aqui. Não se esqueça de seguir o canal Matemática com o Professor Márcio. Não se esqueça de se inscrever no canal. Toque no sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para nos ajudar a crescer ainda mais. Muito obrigado a todos, até a próxima e valeu!